Olá, mais uma vez estamos juntos, meus irmãos em Cristo, meus irmãos na fé, mais uma vez aqui reunidos para a nossa evangelioterapia. Quero agradecer pela permissão de vocês por estar adentrando aos vossos lares. Então vamos dar aberta a nossa reunião desta noite. Façamos a oração para acalmar os nossos sentimentos, abrir a nossa mente, para que a nossa condução neste evangelho de hoje seja a mais proveitosa possível. Senhor, que eu tenha sabedoria para conduzir as situações que se apresentam a mim em estado de perturbação. Não te peço força, Senhor, para o meu corpo, porque com ela poderei irritar e magoar meus irmãos terrenos. Mas, Senhor, te peço sabedoria para despertar e acessar minha evolução e assim conduzir as situações de desventura com tranquilidade, compaixão e gratidão. Que a partir de agora eu seja a filha desperta, cumprindo o propósito a que se comprometeu nessa encarnação. Obrigado, Pai, pela confiança em mim depositada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu escolhi falar hoje assim do egoísmo. Então eu peguei o Livro dos Espíritos e fui na questão 913, que fala sobre o egoísmo. E a questão é assim. Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? E os espíritos respondem a Kardec: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Inutilmente tentareis combatê-los, não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Portanto, que todos os vossos esforços se dirijam para esse alvo, pois ele é a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então a gente vê aqui que o que nós temos ainda muito dentro de nós é o egoísmo. A gente está vendo, né, nesse momento que estamos vivendo, que muitas pessoas elas procuram o interesse delas. Elas não se preocupam com os irmãos que estão mais necessitados. E a gente, às vezes, também pode olhar para dentro da gente e ver o quão egoístas somos também em relação a essa situação que está ocorrendo. Como deixamos, às vezes, o egoísmo que está em nós falar mais alto e nós não sermos o filho real de Deus, né? Aquele que compartilha amor, que compartilha solidariedade, que compartilha compreensão e, às vezes, até ajuda, né? A gente deixa de ajudar. Então, agora, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar sobre o capítulo 15, onde fala fora da caridade na salvação, e eu escolhi o item 3 porque fala também do egoísmo. Então, no item 3 diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados
os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas que quereis serdes perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar, e cujo exemplo ele próprio dá. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cessa de combater. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá no julgamento final, como em muitas outras coisas, é preciso levar em consideração a figura e a alegoria. Para os homens, como aqueles a quem falava, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais, vivas e capazes de impressionar. Para ser melhor aceito, tinha mesmo de não se afastar das ideias pré-estabelecidas quanto à forma, reservando sempre o futuro, a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a da infelicidade reservada ao mal. Então, ele diz assim também aqui: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Caridade, no primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E também porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, meus irmãos, nós, quando lemos essas coisas e olhamos para dentro de nós, nós ainda podemos perceber o quanto de orgulho ainda temos, né? O quanto estamos longe de ser caridosos. E justo num tempo que nós estamos, com a compreensão que já temos, não precisamos ter figuras para que entendamos o que Jesus nos ensina, aquilo que Deus quer de nós, que é a compreensão, o cuidar uns dos outros. E é isso que agora, nesse exato momento, estamos tendo essa oportunidade de cuidar de nós mesmos e de cuidar dos nossos familiares e de cuidar das outras pessoas. Temos que ter essa compreensão do que está se passando, do que está acontecendo, porque nós já temos tantos dados, né, em mãos, nós já sabemos as coisas, então nós não precisamos mais que fiquem falando, batendo na mesma tecla, para que façamos a coisa certa. Então, vai de cada um a compreensão do que é o correto, do que não é o correto para a sua vida. Mas a gente tem que saber que está aí os ensinamentos de Jesus e que, através desses ensinamentos, nós temos a cartilha para não errar. Então, não temos por que ficar batendo na mesma tecla do erro, que é o que nós fazemos. Por quê? Porque ainda somos muito orgulhosos. Ainda achamos que nós somos sempre os corretos, né? Eu fico achando que eu sou a certa. O que eu estou dizendo é que é o correto. A minha visão é a correta. Quando eu tenho que entender que a maneira que eu estou vendo pode não ser a maneira que o meu irmão está vendo. Que a maneira que eu entendo de correto ou de não correto pode não ser a mesma maneira que o meu irmão entende. Por isso, eu não tenho que estar julgando, eu não tenho que estar acusando, eu não tenho que estar determinando nada para ninguém.
O que eu preciso nesse momento é ter a compreensão de tudo que está ocorrendo à minha volta, ser caridosa com isso e aplicar os exercícios no meu dia a dia daquilo tudo que Jesus me ensinou. E é isso, meus irmãos, que hoje nós precisamos refletir muito bem. Quanto de orgulho eu ainda tenho dentro de mim? Né? Quanto de vaidade eu ainda tenho dentro de mim? Quanto de falta de caridade eu ainda tenho dentro de mim? E precisamos tirar isso, extirpar isso de dentro deste eu material, porque nós não somos isso. Nós somos seres iluminados, seres divinos, seres inteligentes. Viemos dotados com inteligência para isso, para podermos fazer a diferença, para podermos sermos aquela pessoa divina com a qual fomos criadas. Para quê? Para ajudar o progresso do nosso país, né? E a gente começa como esse progresso? A gente começa dentro do nosso lar. Como é que estamos dentro do nosso lar? Como estamos tratando as pessoas dentro do nosso lar? Então, a mensagem de hoje é isso, meus irmãos. Vamos trabalhar esse orgulho aqui que ainda temos e extirpar-nos dentro de nós. Então, para encerrar, eu vou ler uma mensagem daquele livrinho do Pastorino, Minutos de Sabedoria. Eu abri aleatória e caiu exatamente isso. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos ou esmurrando a mesa. Não faça isso. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que eu percebo que eu estou me desestabilizando, eu dou uma parada, dou aquela respirada, né? Inspiro pelo nariz, solto pela boca bem devagar. Às vezes eu dou uma inspirada, inspiro, dou aquela seguradinha de leve e solto devagar. E aí eu vou percebendo que o meu corpo vai se estabelecendo, ele vai ficando mais tranquilo e a minha mente vai ficando mais vazia, né? Eu vou procurando deixar a minha mente vazia, extirpando aqueles pensamentos, principalmente aqueles pensamentos negativos, né? De que nada vai dar certo, tá tudo ruim. Não tá nada ruim, tá tudo dando certo, tudo vai dar certo, tudo tem propósito, Deus está sempre no comando. Se estamos passando por isso, é porque precisamos passar e porque nos preparamos lá no plano espiritual, antes de vir, para passar por isso. Então não temos por que nos queixar. Temos somente que agradecer porque estamos aqui, perfeitos, bem alimentados, numa casa confortável, temos a televisão, temos o computador, temos o celular, nós somos privilegiados. Nós temos sim, que ter compaixão daquela minoria, daquelas pessoas que não têm o que a gente tem e que precisam muito de auxílio. Se eu não posso auxiliar monetariamente, que eu auxilie com oração. Se eu não posso auxiliar de nenhuma outra forma, eu vou auxiliar orando e não propagando
nada que seja ruim. Não vou propagar nada que deixe as pessoas mais nervosas, mais irritadas ou mais amedrontadas. Esse é o propósito que nós temos, que nós abraçamos. Nós fizemos um propósito para vir aqui. O de ser o quê? De ser pessoas iluminadas. E o ser iluminado, ele só leva paz para o outro. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Então, vamos encerrando a nossa evangelioterapia de hoje, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por essas lições que lemos aqui e que possamos refletir e levá-las para o nosso dia a dia e aplicar toda essa lição nessa semana que estamos começando. Que nós possamos exercitar diariamente, extirpar de dentro de nós toda forma negativa que ainda se apresenta e dar vazão a toda forma de iluminação que nós temos, que nós somos capazes para isso. E possamos agradecer os mentores espirituais da Casa do Leal, bem como todos os nossos mentores, por estar sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos auxiliando nesses trabalhos, onde não paramos, não desejamos parar e juntos estamos fortes, unidos, para continuar essa caminhada no bem, nas palavras de Jesus, no que agrada a Deus. Que nós estejamos sempre em paz, sabendo que somos exemplos e promovendo a paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.